Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um instante que Papai do Céu nos dá aí a oportunidade de nós estarmos falando com Ele, colocando a nossa vida no altar e agradecendo a Ele por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar realizando os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Quero orar antes de nós começarmos essa programação e te convidar para estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão, pastor Carlos Wesley, que Deus esteja aí abençoando poderosamente. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho nós estaremos juntos aí na sala de oração, clamando, para que o nosso Deus esteja aí intervindo em toda a situação, as quais nós estamos tendo um impedimento, de ir e vir, à casa do Senhor, e a gente tem que continuar orando, clamando para que o Senhor ele venha como nosso general de batalha. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso, ó Pai, que é quando nós estamos, ó Pai, aleluia, orando, ó Pai, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelo teu milagre, e até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e a tua mão potente, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença. Nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o nosso ir, o nosso vir, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que as tuas maravilhas estejam nos alcançando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça toda a diferença, Pai, sim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, na nossa vida, Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a cada um de nós pelas nossas mãos, ó Pai, nos conduzindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a irmos, ó Pai, aleluia, onde, Senhor Deus, é projeto teu, Senhor Deus, aonde o Senhor queira, Senhor Deus, que estejamos, ó Pai, para estar ministrando, ó Pai, segundo a tua palavra, Senhor Deus, para estar falando, Senhor Deus, e testemunhando, ó Pai, aleluia, desse grande projeto teu, projeto de salvação. Então, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela saúde que nos reveste, pelo teu Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa família, pelo alimento que temos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Assim, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, nas tuas mãos nessa manhã, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que carecem, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, do teu milagre, Pai, do teu sobrenatural. Então toca, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, desse amado irmão, dessa amada irmã, que venham receber de ti, Senhor Deus, um milagre, a cura, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, pois a tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que seja, Senhor Deus, um tempo, ó Pai, aleluia, que nós venhamos ver, Senhor Deus, o teu sobrenatural acontecendo, ó Pai, diante dos nossos olhos, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, também coloco diante de ti, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que têm passado por privações, ó Pai, como, Senhor Deus, muitos trabalhadores, ó Pai, assalariados, outros, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, o seu trabalho informal, ó Pai, que muitas vezes, Senhor Deus, tem, outras vezes não tem, Senhor Deus, o trabalho, umas vezes tem, Senhor Deus, as condições financeiras, Senhor Deus, para o pão de cada dia, outras vezes não tem, mas o Senhor é Deus, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, se apresenta, Senhor Deus, como escudo, como fortaleza, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que supre todas as coisas. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, assim conforme o Senhor fora, Senhor Deus, no passado, ó Pai, aleluia, que o maná, Senhor Deus, caía do céu, Senhor Deus, em forma de pão, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, venha alimentar, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, venha dar condições, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, das mensalidades, aleluia,
mensais, Senhor Deus, as responsabilidades mensais, que teu Espírito Santo, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha socorro, ó Pai, venha, Senhor Deus, ser fortaleza do teu filho e da tua filha, não deixa faltar, Senhor Deus, o pão nosso de cada dia, não deixa faltar, Senhor Deus, o leite das crianças, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, aleluia, consola, protege, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja, Senhor Deus, um tempo, ó Pai, de busca, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos vendo, ó Pai, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Pai, nas nossas vidas, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, cheios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da Tua presença santa, Senhor Deus, da Tua magnífica, Senhor Deus, bondade, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, a nossa igreja, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas igrejas, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, a metodista com o nosso pastor Carlos Wesley, Senhor Deus, a casa de refúgio, ó Pai, com o pastor Cláudio, pastor Miguel, também, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, batista, Senhor Deus, com o pastor Daciel, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, Valdo Jaboca, ó Pai, com o pastor Sebastião, Senhor Deus, e a missionária Edna, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja, Senhor Deus, aleluia, Assembleia de Deus, ó Deus de Israel, a Maranata, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ó Deus, a Pentecostal Renascer, Senhor Deus, com a nossa amada irmã, Senhor Deus, pastora do Cimar, Senhor Deus, pastor Manuel, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja Cairós com o pastor Márcio, ó Pai, a igreja Efraim, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a pastora Yara também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o pastor Alexandre, a igreja Espaço da Paz, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o pastor Carlos, aleluia, Augusto, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, indo de encontro também a pastora, sua esposa, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, Israel, toma, Senhor Deus, a Efraim de Deus, Senhor Deus, com o pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, pastor Carlos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pastor José, e também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, indo de encontro também ao pastor Valmir, Senhor Deus, a missionária Cíndia, Senhor Deus, a missionária Divonete, a missionária Núbia Guzmão, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a missionária Cláudia, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, todo o povo de Deus, todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, se colocado à disposição, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para ver, Senhor Deus, a Tua obra, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, Senhor Deus, no Teu conhecimento. Toma também, Senhor Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, pela manhã estão conosco, ó Pai, aqui, Senhor Deus, aprendendo mais do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada um deles chega com a petição, Pai, um desejo no coração, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que tem orado, que tem clamado, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra, Senhor Deus, com as providências necessárias, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, que tempo maravilhoso, né? Nós temos aí para estar com o nosso Deus. Quero fazer bem-vindas, né? Aleluia, a minha amada irmã Karen Ribarra, também a nossa amada irmã Solange, né? Ferreira Vaz, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, também a nossa amada irmã também, aleluia, Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando, né, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que nós possamos aí estar recebendo do nosso Deus, aleluia, das maravilhas que Ele tem para cada um de nós, que nós possamos aí estar verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus, que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, que nós venhamos ser operosos aí nas mãos do nosso Deus, que Ele venha de uma forma abundante, de uma forma transbordante, fazer com que nós sejamos verdadeiros soldados de Cristo, amém? Então que venhamos aí estar colocando o nosso coração em Deus, deixar Deus falar conosco, e o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele entrará com providências, tanto na minha vida, conforme na sua vida, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí operando, né, em nós, e que nós possamos aí, aleluia, ser
verdadeiramente usados pelo nosso Deus, aleluia, nesta manhã. Então nós já estamos aí na programação Tabernáculo, aleluia, do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, aleluia, com o pastor Carlos Salles, idealizador e responsável também por esta obra, amém? O texto que nós vamos estar utilizando hoje é o texto de 2ª, aleluia, Pedro, capítulo 3:9. A reflexão, aleluia, a respeito, aleluia, desse tema que a gente vai estar usando aí. A gente tem falado das cartas, né? Todas as cartas, todos os livros da Bíblia, a gente tem falado como cada um deles simboliza Jesus. E aqui em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo de nossas almas, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrou errado aqui. Sumo pastor foi ontem, aqui ele é, deixa eu ver se eu coloquei aqui, parece que não entrou aqui, eu vou buscar aqui mais à frente. Esse foi o tema de ontem, o tema de hoje é diferente, eu coloquei, mas não entrou aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui para os amados irmãos compreender, aleluia, o que é. É em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo, amém? Então, em 2 Pedro, nosso Deus é o Senhor longânimo e, aleluia, ele tem aí, aleluia, longanimidade para conosco e nós só temos a agradecer a ele. A data de hoje é dia 2/3/2023, os cultos, aleluia, presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes, né? E peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Você será, aleluia, muito abençoado, aleluia, e abençoa também aqueles que estão à nossa volta. Hoje nós temos também um trabalho aí, às 9 horas da manhã nós estaremos na igreja Pentecostal Renascer, com a nossa pastora Lucimar e também com o nosso pastor Manuel. Nós estaremos orando, né, por Cascadura, regiões adjacentes. Então, que esteja também movidos, imbuídos aí conosco nessa oração, nessa busca, aleluia, a respeito do Espírito Santo do nosso Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Também José Vidal está aqui, né, no Kauai, que Deus esteja abençoando aí o nosso amado irmão José Vidal. Também o Djalma Miquias, né? Seja bem-vindo, né? Que Deus esteja aí abençoando todos os nossos amados irmãos do Kauai, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero pedir, aleluia, aqueles que estão de posse, aleluia, de sua Bíblia, que esteja aí em nome de Jesus Cristo aí, aleluia, buscando ao Senhor através de 2 Pedro, capítulo 2 Pedro, deixa eu dar mais uma olhada aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quero estar lendo com os meus amados irmãos, para que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando aí esse Deus que tem, aleluia, também vindo ao nosso encontro de braços abertos e nos acolhido, feito toda a diferença nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, querendo que alguns, aleluia, lerei aqui novamente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então eu creio, pastor Carlos, que
que a vontade do nosso Deus, a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo é que nós venhamos ao pleno conhecimento do nosso Deus e que nós todos sejamos salvos. Isso está no meu coração, também está no coração de Deus. Nós sabemos que nem todos têm um coração para Jesus Cristo, nem todos nesse momento exato. Se nós formos, aleluia, estar fazendo uma pesquisa ou falando, você serve a Cristo e você busca aqueles que nem todos servem a Cristo, né? Mas o desejo de Deus é que todos sirvam. O desejo de Deus é que todos estejam à plena estatura de Cristo. O desejo de Deus é o desejo que todos sejam salvos, amém? Então eu creio, aleluia, nesse poder sobrenatural de Deus. Então quero ler também, meu amado irmão, a respeito do que, aleluia, 2 Pedro capítulo 3, nesse capítulo o que Pedro ele traz como aqui um aviso para a igreja. A gente pode encarar de uma outra forma e falar de uma outra forma, como ele chega e fala a respeito do que iria acontecer quando estivesse prestes a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, né, muitos têm dito, desde que o mundo é mundo, né, já se diz e já se fala a respeito da vinda de Cristo e continua tudo a mesma coisa. Então quero dizer, meu amado irmão, que nós precisamos continuar na esperança, né? Nós precisamos continuar na busca, né, do Espírito Santo de Deus. A gente não pode retroceder, a gente tem que continuar. A gente tem que falar, não, eu creio, e a gente tem que continuar crendo, a gente tem que continuar buscando. A gente não pode voltar atrás, a gente tem que continuar colocando o nosso coração em Deus. Então vamos ler aqui a vinda do Senhor, no capítulo 3, esta é a epígrafe do texto. Diz assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, né, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio, aleluia, da água subsiste, pelos quais pareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus, a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição. Aleluia, dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, querendo que alguns, aleluia, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a aprender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando
expressando-vos para a vinda do Senhor, ou melhor dizendo, apressando-vos para a vinda do Senhor, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, e entre as quais aponto difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça, no conhecimento, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia, aleluia, da eternidade. Amém. Amém? Então, o Senhor, Ele está falando através do apóstolo Pedro, aleluia, a respeito de exortação, a respeito de despertamento. Ele está falando, meu amado irmão, que o Senhor é longânimo e Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do nosso planeta, Ele tem cuidado da nossa casa. Imagina se o Senhor Ele vier agora nesse momento, quantos serão deixados para trás porque ainda não estão preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para conosco? Então o Senhor, Ele sabe, o Senhor tem sabedoria, o Senhor é aquele que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, e nós somos, aleluia, felizes por causa do nosso Pai, o amado de nossa alma, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos felizes com o nosso Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa, Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu trouxe algo para compartilhar com os meus amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Leremos novamente alguns versículos aqui para nós estarmos nos inteirando daquilo que Deus tem para conosco, amém? Glórias a Deus. E conforme já disse aí de antemão, em 2 Pedro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Senhor longânimo, aleluia, da carta de Pedro, né? Conforme nós lemos aí em 2 Pedro capítulo 3, 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, que todos venham ao pleno conhecimento, aleluia, de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. A ira, aleluia, de Deus significa que Ele detesta de forma absoluta o pecado. Sim, Deus odeia todo e qualquer tipo de pecado. Isso acontece porque, aleluia, Deus é plenamente santo e justo e não aprova aquilo que não esteja em conformidade com seu caráter moral. Então Deus, Ele quer que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está, aleluia, nos limpando através da sua palavra, nos limpando através do testemunho dos amados irmãos, que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazer toda a diferença. Outro dia tinha uma irmã e nós estávamos orando, né, na consagração, e ela falou assim: eu criei todos os meus filhos dentro da igreja. Um está em Portugal e o outro está dentro da minha casa, mas ele chega um dia desse aí com 2 guias de macumba no pescoço dentro da minha casa. Aquilo me entristeceu tanto.
E a gente vê, meu amado irmão, que as Sagradas Escrituras, ela fala a respeito disso. E muitos têm por tardia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas aí nós estamos falando de longanimidade. Por causa de quê? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Deus, ele, aleluia, quer que todos nós venhamos ao pleno conhecimento, aleluia, de tudo aquilo que ele tem para com as nossas vidas. Então, ao falar da ira de Deus, significa falar da sua justiça. Sendo justo, Deus recompensa o obediente e castiga o desobediente. Dessa forma, o que a Bíblia chama de ira de Deus é a manifestação da sua justiça retributiva, porque tudo aquilo, aleluia, que o homem plantar, ele também ceifará. A Bíblia deixa bem claro que o pecado sempre precisa ser punido. Sim, o pecado tem uma consequência, inclusive com implicações eternas. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, eles estavam conscientes de que tal ato era passível de morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por isso a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos ser transformados, aleluia, por esse Deus que ama tanto a minha pessoa, a tua pessoa. Você já imaginou quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas vezes nós saímos do caminho, nem que seja por uma hora, nem que seja por alguns segundos, nós saímos do caminho e depois a gente arrependeu com a ajuda do Espírito Santo e a gente voltou atrás e falou assim, não é dessa forma, eu tenho que pedir perdão e voltar ao caminho. Quantas vezes o Senhor, ele tem sido longânimo. Aqui fala, a morte como consequência do pecado não é apenas a morte física, mas uma morte espiritual e também resulta na morte eterna. Então, se todo pecado merece ser punido, é a ira de Deus que executa essa punição justa. Mas é importante enfatizar, voltando aqui, é importante enfatizar que no derramamento da sua ira, Deus não age de forma parcial ou tendenciosa. A ira de Deus cobre, aleluia, a ira de Deus cobra, aleluia, de forma totalmente justa a aplicação da pena pela transgressão da lei divina. Eu fico imaginando, meu amado irmão, agora quando eu estou lendo, aleluia, esse trecho da palavra de Deus aqui, a respeito de tudo que nós estamos colocando em evidência. Imagina você em países que tem aí a cadeira elétrica. Talvez você está com um filho no corredor da morte e chega aquele dia de sentenciá-lo. E naquele grande dia, meu amado irmão, você ali assistindo através de um vidro, um filho sentado na cadeira elétrica. Imagina a tristeza, imagina o coração, como fica o coração de uma mãe, o coração de um pai, vendo o filho sendo morto por causa do seu pecado, por causa da situação, aleluia, que ele mesmo procurou com suas próprias mãos. Então Deus, ele está dando oportunidade à minha pessoa, dando oportunidade à tua pessoa, né? Eu lembro que eu estava trazendo uma ilustração outro dia aí atrás e nós estamos falando de uma pessoa que estava aprisionada, né, no corredor da morte. E chega de repente o governador daquela cidade, o governador chega com uma carta de alforria, mas ele chega com aquela carta dentro de uma Bíblia e ele vai vestido de pastor. E quando de repente ele chega na cela daquele preso, aquele preso começa a amaldiçoar aquele pastor e manda aquele pastor embora. E quando sai aquele pastor dali, o carcereiro chega junto àquela pessoa que estava presa e diz assim, olha, imagina o que você fez, imagina o que você acabou de fazer. Essa pessoa que estava aqui junto de ti, ela era
aleluia, o governador da cidade. Ela veio com a carta de alforria. E a carta estava dentro da Bíblia para te dar, para que você pudesse ser liberado, aleluia, da cadeira elétrica. Mas você acabou de enxotar essa pessoa mandando ela embora. E assim, naquele dia que ele foi executado, ele diz assim: olha, eu não estou morrendo pelos meus pecados que cometi, mas eu estou morrendo pelos pecados que eu deixei, aleluia, pelo perdão que eu deixei de aceitar, porque o meu Deus, ele me perdoou os meus pecados, ele me perdoou, aleluia, dos meus atos de atrocidade, mas eu não quis ser perdoado, e é por causa disso que eu estou sendo morto, é por causa disso que eu estou sendo condenado. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu quero colocar e me posicionar e colocar para você nessa manhã é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho para que nós, aleluia, achássemos nele a porta. Que porta é essa? A porta para a vida eterna. Ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para perdoar as nossas falhas. E nós precisamos entender que tudo isso tem acontecido, né? Desde que o mundo é mundo, muitas pessoas têm perecido pela falta de entendimento, porque não querem aceitar o perdão de Deus. Então, a ira de Deus na Bíblia, diversos termos hebraicos e gregos são usados para falar da ira de Deus no geral. Esses termos são traduzidos como cólera, furor, ódio e ira. Além disso, a ira de Deus muitas vezes é descrita em conexão com a ideia de inflamar, ou seja, a ira de Deus é como um fogo que, aleluia, se acende por causa do pecado. Deuteronômio capítulo 32, versículo 22 e também Salmo 21, aleluia, verso 9. Nós temos aí como referência. O Antigo Testamento, encontramos aí muitas descrições da ira de Deus sendo inflamada em resposta aos pecados do povo da aliança, que quebravam um juramento com Deus e ao atentarem contra a santidade divina, cometendo imoralidade e adotando a idolatria. Inclusive os israelitas estiveram a ponto de serem exterminados por terem provocado a ira do Senhor. Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, versículo 8, Êxodo capítulo 32, versículo 9, versículo 10. O ensino bíblico acerca da ira de Deus não está limitado apenas ao Antigo Testamento, mas também está claramente aplicado no Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quem diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que o rejeitam. E ele diz ainda mais sobre os filhos da desobediência. E a gente precisa entender que a todo tempo, eu tenho falado isso há muito, a todo tempo, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele está com os braços abertos para me receber, para te receber, e nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Amém? Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também explica que ninguém é indesculpável diante do Senhor, que a ira de Deus é revelada, aleluia, dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade e a injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. A Bíblia também diz que embora a ira de Deus já agora se manifesta através de juízos temporais, ela só será revelada plenamente em todo o seu poder na consumação da história, o momento que a Bíblia chama do dia do Senhor, que será o dia da sua ira. Atos capítulo 2, versículo 20, Romanos 2, 5. O que eu digo a respeito dessa palavra? O que eu digo, meu amado irmão, é que o Senhor, ele tem vindo, aleluia, até nós todos os dias com a sua graça. Ele tem vindo aí a minha pessoa, a tua pessoa, como redentor, aleluia, como aquele que tomou o meu lugar, como aquele que tomou o teu lugar. A gente precisa entender, meu amado irmão, que ele a todo momento ele vem como Jesus Cristo, advogado que advoga as nossas causas. Mas
o dia do Senhor, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. A gente precisa entender isso. E a boa, aleluia, notícia é que a Bíblia também diz que Cristo é quem vem nos livrar da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Além disso, através das Escrituras também entendemos que Deus é longânimo e paciente na manifestação da sua ira, com o objetivo de conduzir as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, aleluia, versículo 4, 2 Pedro capítulo 3, 9 e 10. Porque o derramamento da ira, aleluia, de Deus é necessário. O derramamento da ira de Deus é necessário porque ele é perfeitamente santo e justo. Logo, ele não toma o culpado por inocente, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Aleluia, por ser reto em seus juízos, Deus não poupa o ímpio e não faz acepção de pessoas. Então ele não tem, aleluia, o culpado por inocente, nem, aleluia, o inocente por culpado. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar, aleluia, a nossa vida no altar e buscar, aleluia, Deus, aleluia, para que ele venha aí nesse tempo da graça nos perdoar, que ele venha aí verdadeiramente pegar nas nossas mãos e nos ajudar a vencer todas as intempéries que nós temos no nosso dia a dia, amém? Mas sim, aleluia, é verdade que a ira de Deus é um dos ensinamentos bíblicos que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Elas imaginam que a realidade de Deus, aleluia, é irado. Elas imaginam que a realidade de um Deus irado e ao mesmo tempo plenamente amoroso e misericordioso é algo incongruente. Então, o que eu quero dizer para os amados irmãos, a gente muitas vezes a gente coloca toda a responsabilidade em Deus, mas às vezes a gente poderia colocar um parâmetro nessa situação e colocar assim, olha, uma placa, e aquela placa está escrita ali, tem um buraco e você não deve passar por esse caminho. Talvez você está com a família, com a sua família dentro do carro, e ali tem uma sinalização para você não dar continuidade, porque a ponte à frente ela está quebrada, para você parar por ali. Mas quantas pessoas temam, aleluia, em não ler os sinais, não ler as placas? Quantas pessoas temam em prosseguir mesmo, aleluia, no caminho errado? Muitas vezes, amados irmãos, a gente tem as Sagradas Escrituras como a placa que ali eu acabei de falar. Tem ali os ensinamentos que nós precisamos tomar para as nossas vidas. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não tomamos isso, como regra para as nossas vidas, mas nós damos continuidade no erro. E nada mais é, amados irmãos, a ira de Deus, assim dessa maneira. Ele está dizendo, eu enviei o meu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Há uma condição de nós crermos, nós precisamos crer, aleluia, no Filho de Deus. Por que crer no Filho de Deus? Porque nós temos aí uma bússola, nós temos aí mandamentos, nós temos aí ensinamentos para que nós venhamos andar de conformidade à sua palavra, porque a sua palavra ela é boa, perfeita e agradável. Como assim, pastor Carlos? Se nós seguirmos a palavra do Senhor, a gente sabe que a desigualdade social ela vai cair por terra. A gente sabe que toda violência ela cairá por terra. A gente sabe, meu amado irmão, conforme diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, versículo 19, adultério não haverá, fornicação não haverá, feitiçaria, glutonarias, coisas semelhantes a esta. A gente precisa entender que nós temos que colocar a nossa vida diante daquele que vive e reina para todo sempre. E quando nós fazemos as coisas certas, nós não colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus, mas Deus tem colocado
diante de mim, diante de você, essa responsabilidade para nós estarmos aceitando ou não o perdão de Deus. Então, muitas vezes nós olhamos para a condenação e as pessoas estão sendo condenadas porque deixaram de aceitar o perdão de Deus. Não porque Deus está condenando as pessoas, mas sim porque elas deixaram de aceitar o perdão daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, mas não há qualquer incompatibilidade nisso, pois a ira divina está intimamente associada à santidade e justiça de Deus. E estas qualidades, por sua vez, estão diretamente ligadas à misericórdia, bondade, longanimidade, o amor de Deus. Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, porque Ele também, aleluia, é justo e santo. Se Ele não fosse perfeitamente justo e completamente santo, não haveria motivos para Ele ser bondoso. Sua misericórdia e longanimidade não teria significado, pois não haveria nele uma integridade moral que exigia, ou melhor dizendo, exigiria a punição da transgressão, aleluia, de sua lei. Mas ao demonstrar a sua misericórdia e longanimidade para com aqueles que merecem o castigo por seus pecados, Deus também manifesta o seu amor, sabendo que os pecadores jamais poderiam pagar o preço da sua transgressão. Ele providenciou o seu próprio Filho para redimi-los. Este ato de puro amor foi também um ato para pura justiça, pois o Filho de Deus recebeu sobre si a ira, aleluia, da justiça de Deus, em lugar, aleluia, dos que foram, aleluia, por ele redimidos. Então, nesse sentido, o próprio amor de Deus é também expresso na manifestação de sua ira. Romanos capítulo 3, aleluia, versículo 25. Amém? Glórias a Deus. Então Deus tem se colocado aí, aleluia, ao meu favor, a teu favor. O povo, aleluia, que Deus, aleluia, o povo de Deus, a ira divina e um motivo de louvor, gratidão e confiança. Não há dúvida de que a Bíblia fala da manifestação da ira de Deus como algo terrível que causa dor, destruição, castigo e medo. Salmo 27, verso 5, Salmo 76, 7, Salmo 90, verso 7, Salmo 102, 10, Jeremias 42, 18. Mas para o cristão, a ira de Deus deve ser um motivo de louvor e gratidão. Isso porque a Bíblia diz que outrora éramos por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Mas pela graça de Deus, a ira deveria cair sobre nós. Recaiu sobre Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Porque Cristo suportou a ira de Deus, agora temos paz com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16. Então nós vimos, meu amado irmão, aleluia, que Deus, ele tem, aleluia, entrado com providências na minha vida e na tua vida. Deus, ele tem operado. Deus, ele tem sido aquele que, aleluia, tem trago Jesus para suportar as nossas dores, suportar as nossas iniquidades. A gente sabe que todas as vezes, amados irmãos, que o povo de Israel pecava, conforme está em Números capítulo 21, aleluia, e o povo de Israel, os anciãos, chegou até, aleluia, Moisés, falou, tem morrido muito do povo, muita gente tem sofrido, tem passado por situações dificílimas, por favor, aleluia, tira essas serpentes abrasadoras de dentre nós. E Moisés consultou a Deus, clamou a Deus, e todos aqueles que, aleluia, receberam ali conforme Deus avisara a Moisés, para que Moisés levantasse uma haste e colocasse sobre aquela haste uma serpente de bronze, chamada Neustã. E ali todos que fossem picados, aleluia, pelo pecado, pelaquela serpente, todos que foram picados, todos que pecassem, olhava para aquela serpente e o veneno daquelas serpentes abrasadoras não lhe faria dano. E aquilo simbolizava
a Cristo, que hoje nós temos como referência na cruz do Calvário. A gente olha para Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, e quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelo meu pecado, a propiciação pelo teu pecado. E quando, meu amado irmão, a gente olha para Deus, Ele é quem, aleluia, nos amou primeiro. E Ele sempre nos amará, Ele sempre nos ama. A gente precisa entender que o nosso Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, até mesmo com os nossos pecados que nós cometemos, Ele traz, aleluia, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus. E quando vem de Deus, nós temos simplesmente que olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar: eu creio que a minha vitória ela já foi cravada na cruz do Calvário. Eu sei que o Senhor tem sido longânimo comigo. Eu sei que a tua mão poderosa tem me alcançado, tem me buscado, ainda que eu esteja desanimado, ainda que eu esteja aí cometendo todo tipo de torpeza. O Senhor ainda, aleluia, insiste comigo para que eu venha, aleluia, trilhar os teus caminhos. Então, aqui como ele coloca, devemos, aleluia, agradecer a Deus pelo fato dele ser paciente no derramamento da sua ira, pois assim temos a garantia de que o número completo do povo de Deus que será salvo está aí em 2 Pedro capítulo 3, 9, aleluia, e Apocalipse capítulo 7, porque a vontade de Deus é que todos nós venhamos ao pleno conhecimento da salvação, que nós todos sejamos salvos. É vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para os crentes da ira divina também é motivo de grande confiança em Deus, porque Ele é a certeza de que o mal não ficará impune. Se Deus fizesse vista grossa para o mal, então que motivo teríamos para acreditar que Ele é um Deus bom? Já que Ele, aleluia, não demonstraria ter qualquer, aleluia, coerência ou padrão moral entre si mesmo. Portanto, a manifestação da ira de Deus é um dos motivos pelos quais podemos confiar nele. Já os incrédulos deveriam enxergar a doutrina bíblica da ira de Deus como uma graciosa advertência. Isso porque ainda não chegou o dia do derramamento total da ira de Deus em todo, aleluia, em todo o seu furor. Portanto, a porta do arrependimento permanece aberta. Isso fica claro no livro de Apocalipse, que explica que antes de derramar as taças da sua ira, primeiro Deus envia, aleluia, as trombetas que servem de aviso para que os homens se arrependam, enquanto, aleluia, que o derramamento das taças da ira de Deus e sem mistura nas trombetas. A ira de Deus é misturada com misericórdia. Apocalipse capítulo 8, versículo 16. Nós temos aí a oportunidade de nos reverenciar diante de Deus. Nós temos a oportunidade de buscar Ele enquanto nós podemos. Então hoje é um momento de nós estarmos colocando o nosso coração no Senhor e falar: Senhor, eu desejo ser, aleluia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo ser restaurado para a honra e glória do Teu nome. Eu desejo colocar o meu coração no Teu altar, para que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então que seja um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega. Amém? Que nós venhamos nos entregar ao Senhor, que nós venhamos colocar o nosso coração no altar daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelo Teu carinho, ó Pai, pelo Teu cuidado. E seja abençoando, ó Pai, o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus, que ele tanto precisa, que ela tanto precisa. As Tuas mãos potentes, Senhor Deus, Senhor Deus, está fazendo toda a diferença, Senhor Deus, como também, Senhor Deus, no dia de hoje, ó Pai, nós estamos aprendendo, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Pai, a Tua longanimidade, Senhor Deus, ao nosso respeito. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é paciente, Senhor Deus, o Senhor é longânimo, ó Pai,
E o Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, sabemos, ó Pai, que o Senhor, aleluia, tenha vontade, Pai, que nenhum se perca, mas que todos, aleluia, sejam salvos, ó Pai. Assim, ó Deus, nessa manhã, nós queremos, ó Pai, aleluia, clamar, Senhor Deus, por nós, pela nossa família, pelos nossos amados irmãos, aqueles, ó Pai, aleluia, que não receberam o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai, que o Senhor venha fazer toda a diferença, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Esteja aí estendendo as tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações, aleluia, do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos e irmãs que estiveram conosco aí nessa manhã. Que o Espírito do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de vocês, fazendo toda a diferença. Tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, que Ele venha operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja cuidando de ti, de toda a tua família. E esse dia seja um dia de vitória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus. Deus abençoe.